É muito difícil ficar 6 jogos sem ser vazado, né? Então vamos botar o espigo dos is. Então, jogou com 9, jogou com 10, não sei o quê, mas não tá jogando nada. O Zé Trajano não entende nada de Corinthians, tá? Não entende mas nada. eu tava para falar isso, viu, Juca? E eu dizia para mim mesmo que eu só revelaria isso no dia, e se um dia o Diniz fosse dirigir o Corinthians. Cá, eu quero saber do dinizismo, hein? Esse dinizismo 2.0, que não perde, não toma gol, 6 jogos invicto, nenhum gol sofrido, tá fora do Z4. E ontem, mesmo com o André, né, numa pataquada danada, atrapalhando o time, pondo tudo a perder, não fazia o menor sentido, mas o time foi lá, se segurou e venceu o Vasco. Então, eu até, sabe, Luísa, amanhã, no Cartão Vermelho, vou propor essa discussão para José Trajano e para Rodrigo Matos, que é uma dúvida que eu tenho, quero propor aos companheiros, ora presentes a este prestigiado posse de bola. Estamos vendo uma troca entre o dinizismo e o corintianismo? O que está prevalecendo no Fernando Diniz neste momento? Sua visão de futebol ou o seu coração corintiano? Porque o Corinthians não está jogando a moda Fernando Diniz. O Corinthians não está fazendo saidinha, o Corinthians não está fazendo questão de ficar com a bola. Claro, você dirá, não, o jogo de ontem acaba contando menos porque o segundo tempo, mais 10 minutos de acréscimos no primeiro, foram jogados com 10 homens, contra o Palmeiras com 9, então foi mais jogo de resistência do que propriamente, né, de propor jogo. Mas o fato é que o Corinthians tem sido, e até para perder a cabeça, né? E o André é o melhor exemplo disso, mas a minha sensação é o que está prevalecendo nele é o vai Corinthians. Ontem, ao fim do jogo, ele falou que eu contei, assim, num rápido frame que eu vi na televisão, 12 vezes. Vai Corinthians, vai. Parecia uma câmera, vai Corinthians. Foi para a torcida, era vai Corinthians. Ele está exercendo o seu corintianismo, para o qual ele se preparou durante 17 anos. Lembre-se da entrevista dele. Isso foi um cara que passou pela seleção brasileira. Seleção brasileira, Vasco, São Paulo, Fluminense, ganhar Libertadores. Foi tudo uma preparação para ele estar hoje onde ele está. Então, essa é a minha questão. O que prevalece nesse momento? Dinizismo ou corintianismo? Não está jogando nada ao Corinthians. O Corinthians proporcionou, junto com o Vitória, a pior exibição de futebol nos últimos tempos. O jogo só houve um chute a gol e o chute foi do Vitória. Então vamos botar o espigo dos is. Então, jogou com 9, jogou com 10, não sei o quê, mas não está jogando nada. A defesa impenetrável, mas o Corinthians está lá embaixo. É claro que o Fernando Diniz recebeu o time já desse jeito. Ele recebeu das mãos do Dorival Júnior. Mas não está nem de dinizismo, nem de falta de dinizismo, nem bolinha, nem bolão. O fato é que o Corinthians está se arrastando. A única virtude do Fernando Diniz é ter recuperado o garro. Está jogando muito bem. Mas em termos de bola rolando, de exibição, de mostrar um bom futebol, realmente não tem mostrado. E aí, Arnaldo? Não tem nem bolinha, nem bolão. Não tem nem bolinha, nem bolão. Na verdade é isso. Tem essa situação do garro que eu acho que é uma marca do dinizismo. Isso antes de a gente começar a analisar o trabalho dele no Corinthians, ele normalmente coloca o jogador mais talentoso como centro de gravidade do time dele. E ele fez isso, o Garro reagiu bem. Mas o que chama a atenção, sim, é a baliza zero. Isso, de fato, e existe uma coisa aí. É muito difícil ficar 6 jogos sem ser vazado, né? E ele tem conseguido... Está invicto, né? São 4 vitórias e 2 empates também. Sem grandes exibições, mas sempre tem algum álibi para a grande exibição. As expulsões e tal. O André, acho que é um caso à parte, a gente vem falando, acho que o André, como qualquer garoto, deu aquela deslumbrada,
ele está completamente fora da caixinha, né? Está prejudicando o time. Mas o Corinthians gosta, o corintianismo, como disse o Juca, quando joga em casa, então, gosta de jogar em inferioridade numérica, gosta de jogar... O torcedor entende essa... Agora, é a mesma situação, agora o Memphis já tinha vestido a capa de herói corintiano, agora é o Diniz, né? O Memphis está fora. Entendendo o que é o Corinthians, a comunidade, a torcida e tal. Isso tudo depende de vitórias e fase boa. O lado bom do corintiano, o Memphis viu, e o lado ruim também, quando a coisa... E o Diniz vai ter um momento que ele vai perder. Né? Vai perder um jogo, vai perder talvez uma classificação, embora o que é mais interessante nessa sequência não seja nem a saída da zona de rebaixamento. Seja encaminhar a classificação na Libertadores. Ele tem um jogo com o Peñarol em casa. Se ele vencer 9 pontos, praticamente se classifica. E tem encaminhado também a Copa do Brasil vencendo o Barra fora. No final das contas, o Corinthians pode ir para a parada, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil e um pouco mais distante dessa confusão no Brasileiro. Que, para mim, se a gente analisar do Fluminense ao Santos, que jogaram outro dia, é muito pouca diferença técnica. Para mim é muito parelho. Então, Flamengo e Palmeiras estão no lugar. Fluminense, estou falando do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento. É pouca diferença. Até em pontos também. Até em pontos. Né? Tô é vendo. pouca. Então, o Corinthians ganha um jogo, pula 3, 4 posições. Né? O Grêmio ganhou um jogo. A gente nem falou do Grêmio. O Grêmio está na mesma situação do Corinthians, praticamente. Ganhou do Curitiba, pula não sei quantas posições. Então, essa briga aí, como diria sabiamente lá atrás, o primeiro a decifrar esse campeonato, Hernan Crespo, fora Flamengo e Palmeiras, é primeiro 45 pontos. 45 pontos. Para todo mundo, inclusive o Fluminense. 45 pontos. Depois a gente vê. 12 pontos, né, Danilo? O Fluminense está com 26 e o Santos aqui com 14. Oi, Juca. Não, o Danilo fez referência ao fato de que é preciso entender o DNA dos clubes, né? Fazendo referência ao Flamengo, o rubro-negro não se limita a ficar feliz com resultados magros. O Zé Trajano não entende nada de Corinthians, tá? Não entende Mas nada. eu tava para falar isso, viu, nada, Juca? quer dizer, Porque o corintiano, é ele isso. glamoriza o empate 2-2, Batalha de Barueri, glamoriza a escapada da 18ª para a 11ª colocação no Brasileirão. Não vai ficar feliz com 6 jogos sem tomar gol, com liderança da Libertadores. É claro que tá feliz. É claro que dinizismo, e os caras já estão pensando em tatuar dinizismo. E outro, ô, Juca, a seleção sem lateral direito, chama o Ranieri, hein? Jesus. Que ele... Acrescente a isso, Danilo, acrescente a isso a Copa do Brasil, principalmente aquela fase de oitavas de final e a Supercopa, entendeu? Contra o poderoso Flamengo. Então isso tudo é o que faz o corintiano ficar feliz ou não. Agora, o Arnaldo tem toda a razão. Qual é o limite disso? A derrota. E isto, aliás, é uma outra questão que nós, mais do que nunca, precisamos debater. Como o torcedor brasileiro, em geral, perdeu completamente a tolerância para uma derrota que seja. Ótimo debate. Ninguém faz saldo. O clube ganha tudo, é campeão disso, daquilo outro, perde um jogo, crise. É um negócio de maluco. Não, mas aí tem uma outra discussão, Juca. Tem uma outra discussão. Tudo bem, eu entendo o que você quer falar. Mas tem aquela coisa de jogar mal, jogar bem, não convencer. Isso é uma outra discussão, não é? Porque, tudo bem, perdeu uma vez, o mundo, a casa cai, o mundo vem abaixo, todo mundo perde a cabeça do técnico, do jogador, não sei o que e tal. Mas uma coisa é atrás. O que eu quero dizer é que o Corinthians tem uma saída muito melhor para continuar não perdendo, não sofrendo gol e indo em frente. Já entrar em campo com 9, ou então com 10. E aí se dá bem. E gramados ruins. Que é a gramados desculpa ruins, pro jogo pronto. contra a Vitória. Então, tem uma coisa... ruim e entra em campo com 9. Aí é o DNA corintiano, tá certo assim? Pra você entender de Corinthians? Tem uma coisa assim... Tá chegando perto. O corintianismo do Diniz, na verdade, ele... inteligente que é,
fez desde a chegada um aceno. Mas ele foi umbilicalmente ligado ao Vasco, ao Fluminense. Sim. Ele ficava bradando, não vai Corinthians, Vitória, Fluminense. Agora, e aí tá. Aí tem uma grande diferença entre ele e o antecessor, o Dorival, que não se manifesta umbilicalmente em relação a nenhum time. Ele já dirigiu todos os times. O Dorival ganha quase sempre. O Dorival ganhou do Diniz na final da Copa do Brasil. Ninguém, Dorival, sem sal, Dorival, não sei o que lá. Né? Então, assim, nós temos que entender que o Dorival ganha no Flamengo, no São Paulo, no Corinthians, e o Diniz ganhou no Fluminense, ganhou título. Uma vez. Mas é maior que todos os títulos do Dorival. Sim, não, o Dorival foi campeão. Também na verdade, Libertadores. O Flamengo, é verdade. Foi campeão, o Dorival ganhou um monte de coisa. É. Então, né? Então, é aquilo. Dá aquela empolgação porque ele é mais carismático, muito mais carismático que o Dorival. Mas talvez vamos ver para ganhar a Libertadores do Diniz tenha sido mais difícil da conquista entre elas. E também muito mais aleatória, porque né? o São Paulo muito mais aleatória. O São Paulo, a Copa do Brasil. Muito mais aleatória, ainda teve um fato coincidente que foi jogar a final da Libertadores na sua casa. Né? Isso também conta. Arnaldo Ribeiro. Diga. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu passei anos ocultando. Eu posso garantir a você, e eu dizia para mim mesmo, que eu só revelaria isso no dia, e se um dia o Diniz fosse dirigir o Corinthians. O Diniz você não imagina a que ponto corintiano. A que ponto. Eu, obviamente, não vou revelar como eu sei disso, por que eu sei disso. Mas ele é assim, gavião da fiel, radical, de perder a cabeça. Claro que profissional tratou de represar isso. E isso está transbordando nele, é evidente. Ele gostaria de morrer no Corinthians. Aliás, ontem, na entrevista ontem, ele se deixou trair ao falar do Kaique, que ele está trabalhando a cabeça do Kaique, olhar o lado, o copo cheio, não sei o quê. Ele diz, e espero estar aqui quando ele voltar. Ele vai voltar daqui a um ano. Bom, é aquilo. Essa frase já praticamente compromete o resto da carreira do Fernando Diniz. Né? É verdade, é verdade. Se ele for técnico de futebol, não tem time. Não pode ter. Nem o Rogério Ceni é mais São Paulino. Não tem que ser. Senão, ele não trabalha. Então, assim, e o técnico do Corinthians ele costuma ficar 6 meses, velho. Não fica mais que isso, ainda mais naquele clube. Aí ele vai pegar as camisas dele do Corinthians, ele vai jogar na fogueira e vai para outro time. E assim é. Não adianta esse mergulho. Putz, grila, eu sou corintiano, eu sou São Paulino, eu sou palmeirense. Não adianta. Não adianta. Para a carreira dele, é pior para a carreira dele. É pior para a carreira dele. Ou ele vai parar de trabalhar. Você conhece não apenas o futebol, mas a vida como ela é. Evidentemente que amanhã, quando ele sair do Corinthians e vier trabalhar em algum outro clube... Mas ninguém contrata mais. Você entendeu? Contrata. Não contrata. É claro que contrata. Não, em São Paulo ele não trabalha mais. Você acha que ele não trabalha mais? Do jeito que virou a sociedade, claro que ele não trabalha mais. É simples assim. Talvez em São Paulo é fato. Então, talvez em São Paulo. Vai trabalhar onde? Na China? Mas então, assim, ele não vai trabalhar. No Bahia, ele já trabalhou no Santos. No Rio, em Minas. Os discursos mudam rapidamente também. Não, mas isso está pegando A gente nele. já viu o Arias falando que não voltava e mudou de time. Você fez referência à inteligência dele. Exatamente por ser inteligente, no que ele sair do Corinthians e for para algum outro clube, ele porá a inteligência dele a dizer: farei pelo Bahia exatamente o mesmo empenho que fiz pelo Corinthians. Vamos ver onde vai o corintianismo dele. Eu acho que essa questão sempre depende do resultado, né? Porque se você coloca o Ceni no Palmeiras e o Ceni ganha as 10 partidas seguidas... Então, mas o Ceni, o Palmeiras contrataria o Não, Ceni? mas Mano, contratou o Mano.
Não, mas a história Eu do não quis Ceni ver, no Mas porque o Mano não Corinthians ganhou, diferente, entendeu? É isso que eu tô Danilo. dizendo. Eu concordo um pouco dos No dois. São Eu Paulo, entendo o que você tá perdão. falando, só que se o Diniz entra num clube, no Palmeiras, por exemplo, e começa a ganhar, Não- o time fica em não- segundo não escalão. é- O não- Dorival, ele iniciou a trajetória dele em São Paulo super identificado com o Palmeiras, porque por causa do Dudu e tal. Só que foi campeão Mas- no São Paulo e esquece Mas que ele tem essa qual foi a relação. estratégia da carreira do Dorival Sim, até ele hoje? nunca se associou a ninguém. Exato. Sim. Agora, assim, não é só uma questão de ganhar. Mas Você o precisa, Diniz não se associou. Quem está associando é o Juca. O Diniz em nenhum momento ele fala, eu sou corintiano. O Juca, eu acho que está analisando. Não, o Diniz ele chega com um discurso muito para agradar o torcedor. Mas pra assim como criar ele uma chegou em todo conexão. lugar. Não é que ele Pra criar só uma fez conexão. isso no Corinthians. O Mas ele problema fala que ele é Ele do faz isso em Corinthians, todos os que ele é lugares. da Não, Zona da Zona Leste. Mas é ele porque ele usou sabe. esse discurso. É que ele sabe que falar que é da Zona Leste pro Corinthians é mexer com o É que o coração. Rogério Ceni eu acho que é diferente, porque é uma história no São Paulo diferente de treinadores. Danilo. Mas enfim, já que a gente citou o Peraí, Ceni, só um pouquinho, Lu. diga. Ju. Danilo, já estou profundamente arrependido de ter sido tão enfático. Olha lá, ó a frase, ó o GC. Porque não quero prejudicar a carreira de ninguém. Pronto. Olha, não é bem assim não, tá? Exagerei. Você se confundiu. Ai, ai, é um bom debate, é um bom debate. Estão Estava dizendo pensando Olha, aqui ô, no Luiz, pai do Luiz. Fernando Diniz. No pai, na mãe, nos irmãos, nos primos, não nele. Já que eu fiquei de fora desse embate todo aí, eu só vou registrar um pouco de história nessa conversa. O único caso que eu me lembro agora, que deu certo do técnico descaradamente ser torcedor do clube e dirigir o time, foi com o João Saldanha, técnico campeão com o Botafogo em 1957. Porque ele era torcedor, nunca tinha sido técnico de futebol e colocaram ele como técnico. Tentaram depois fazer isso com o Washington Rodrigues, com o Apolinho, foi um tiro na água, né? Então esse negócio de ser também torcedor fanático de um clube, não dá... Qual é a grandiosidade disso? É para ficar bem com a torcida, porque o importante é saber como é que o time vai desempenhar em campo. Na Argentina, o Cudê tá no River e já falou que é torcedor do Boca. Enfim,